Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo nesses respectivos horários. Eu sou Sam Castro, sou escritor e jornalista e no assunto de hoje eu vou abordar sobre o grande segredo de José do Egito. Eu sou uma pessoa comum, interessada nas escrituras e que gosta de compartilhar as reflexões a partir dos livros. Bom, antes de mais nada, se você curte esse assunto, deixa um joinha aí para ajudar a gente aqui no canal. Compartilha se você gostar e toque no sininho para receber as próximas notificações, ok? Bom, então pessoal, antes de prosseguir, eu queria dizer que esse vídeo foi baseado nesses dois livros, claro que na Bíblia primeiramente, mas nesse livro aqui, ó, o brevíssimo livro A Cura da Palavra, do querido pastor capixaba Marcelo Aguiar, muito bom esse livro, menos de 200 páginas. E esse outro livro aqui, ó, A História, que ele conta toda a história da Bíblia como se fosse uma só linha do tempo, começo, meio e fim. Se alguém tiver interesse, ou se tiver interesse, os links estão aqui embaixo do vídeo. Você comprando por eles não vai pagar nenhum centavo a mais na Amazon e ainda contribui aqui com o canal, ajuda aqui o canal. Ok? Então, prossigamos. Para entender o porquê do grande segredo dele, um resumo da história. Para quem não sabe, José do Egito, ele era filho de Jacó, que passou, um grande personagem bíblico, né, que posteriormente passou a ser chamado de Israel. Teve uma infância difícil, perdeu a mãe logo cedo, a Raquel, quando deu luz a Benjamim, o filho caçula. Né? Ele era muito invejado entre os irmãos, né, a ponto de que os próprios irmãos, né, numa emboscada que tinham preparado para ele, o venderam para os medianitas, né, um povo que estava de passagem no deserto. Eles iam apacentar as ovelhas, aí José chegou e eles prepararam essa arapuca, né, para José. Imagine, lá chegando no Egito, né, como escravo, obviamente, José chamou atenção por sua habilidade, né? Todo, segundo a Bíblia, Deus o acompanhou, como sempre. Logo, caiu na graça do oficial, o Potifar, que era considerado um grandão lá no Egito. E logo foi morar na casa dele, né? Foi promovido à função de mordomo. O problema é que ele, como era muito bonito, ele sofreu o assédio da esposa do Potifar, que já havia nos bastidores uma má fama, né? Era uma devassa, não deixava passar nada. Ele negou, fugiu em respeito ao Potifar e a Deus primeiramente, e sofreu uma forte acusação, né? Foi acusado de um crime que não tinha cometido, né? Como punição, o Potifar o prendeu e ele passou longos 12 anos. Lá na prisão, mais uma vez, José, demonstrando ser um bom administrador e abençoado pelo Senhor e que tudo prosperava, agradou aos olhos do carcereiro-chefe e logo promoveu a uma espécie de o que se chama hoje chaveiro, né? Que nos presídios atuais é o prisioneiro mais brabo, né? O que tem moral em relação ao grupo. Até o dia em que o faraó ele teve dois sonhos, né? Que ninguém conseguiu interpretar na época, nem os adivinhos do palácio, os místicos, ninguém. Desesperado, alguém falou que José era a pessoa indicada para o caso porque ele tinha essa facilidade de traduzir sonhos. Ele foi convocado e conseguiu interpretar os sonhos. Bom, de acordo com a Bíblia, o faraó tinha tido dois sonhos. E o primeiro foi que 7 vacas magras devoravam 7 vacas gordas e formosas. O segundo sonho é que 7 espigas de trigo, raquíticas e feiosas, devoravam as 7 espigas de trigo formosas. Isso era muito assim aterrador para o faraó, a ponto de ter acordado ele. Foi um pesadelo. E ungido por Deus, o José, uma vez solicitado, chegou e disse que aquilo representava uns 7 anos de prosperidade que o Egito iria passar. O reinado dele teria que aproveitar o excedente da produção e armazenar, porque em seguida o mundo ia passar por uma fome aterradora e esse excedente guardado ia salvar não só o mundo como o império, né? Assim, que o Egito era a potência da época. E dito e feito, essa interpretação e ineditismo agradou tanto ao faraó que ele imediatamente o nomeou governador do Egito. Depois do faraó, o José foi considerado o segundo homem mais poderoso do mundo. Veio, conforme a profecia,
começaram a chegar muitos povos no Egito, entre eles os irmãos de José. Ele se emociona na ocasião, mas não revela a sua identidade. E pergunta, começa a questionar, né, e tal, porque eles vieram, né, deu aquela jogada de que poderiam ser espiões, etc. Eles dizem que não, e acabam falando sobre Benjamim. Inclusive mencionaram, né, que todos eles estavam ali, menos o caçula, e tinha um que havia desaparecido, que era o José, que eles não sabiam que estavam conversando diretamente com ele. Aí ele pede para que esses irmãos fossem buscá-lo, né, buscar o Benjamim, o que gerou grande confusão, alvoroço, porque eles sabiam que o pai não ia aceitar devido ao trauma, né, da perda de José. Mas, com muito tato, né, eles foram e motivados pela fome, eles acabaram aceitando, o próprio Israel aceitou que o Benjamim retornasse. Uma vez no Egito, ele se comove de forte emoção e acaba se revelando como o irmão perdido, né, o José. Abraça Benjamim, beija, e imediatamente ele pede que os irmãos retornassem à terra de Canaã e fossem buscar o pai e avisassem a ele que ele estava vivo, né, e que viesse morar no Egito. Resistiu à ideia, não acreditou, mas quando viu a comitiva passou a acreditar. Aí retornou. Lá chegando no Egito, ao avistar o filho José, ele também é tomado de forte emoção, eles se beijam, se abraçam, enfim. Ainda assim, ele acaba a viver 17 anos no Egito. Mesmo no leito de morte, ele pediu ao filho, né, o José, que o prometesse que os restos mortais dele fossem enterrados junto aos pais e aos seus. Ele não queria ficar no Egito. Aí o filho acabou acatando a promessa, né? E assim se procedeu. José viveu até os 110 anos. O mais interessante dessa história é que, assim que o pai morreu, os irmãos ficaram muito temorosos, né, com a possibilidade de vingança de José. E isso não aconteceu. Aí José ele disse que eles ficassem calmos, tranquilos, que não haveria vingança, até porque ele entendeu que tudo estava escrito e que a missão dele era salvar aquela linhagem, né, o povo judeu. Mas na frente, né, no caso de Benjamim, gerou uma linhagem, uma tribo, né, uma das tribos de Israel, né, os benjamitas. Então, qual é o grande segredo de José nessa história toda? É porque José, ele, primeiro, foi a obediência dele ao Senhor que o abençoou por todos os momentos, desde que ele chegou no Egito, foi para a casa do Potifar, por ter sido honesto, né, não ter cedido aos encantos da mulher do Potifar, ter sido um bom administrador na prisão. Então Deus o abençoou e se agradou dele, e onde ele tocou, prosperou. E segundo, a atitude dele do perdão, porque na verdade o perdão é uma decisão e não um sentimento. Por ele ter decidido isso, ele, mais do que um ato de grandeza, o perdão ele é libertador, né? Quando você olha para aquela pessoa, você não sente assim esse desejo de vingança, você compreende o seu papel aqui na Terra. Eu mesmo tinha muita dificuldade de compreender a atitude do perdão, porque eu achava que o perdão era muito assim emocional, e para você comprovar a Deus que tinha perdoado, tinha que passar uma borracha, fazer de conta que nada tinha acontecido e conviver com a pessoa. E não. O perdão ele não o obriga a conviver com a pessoa. Ele simplesmente ele é uma decisão sua. E então existe uma história na literatura em que a desvantagem da vingança, né, no livro de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, do francês. Nessa história, o personagem central é Edmond Dantès, que é um homem assim muito amoroso, um homem honesto, que ele foi traído e acusado de um crime que ele não cometera,
E no dia do seu casamento ele é lançado numa masmorra e passa 12 anos nessa masmorra. Ao sair, ele resolve se vingar de todos os seus inimigos, consegue acabar, arruinar a vida de todos eles. Assim que concretiza tudo, ele, em lugar de se sentir vitorioso, cheio, ele, ao contrário, ele sente um vazio na vida dele. E terminou sendo um homem muito infeliz. Então, ele chegou à conclusão de que nada daquilo preencheu ele. E é justamente isso que normalmente somos tentados a fazer. E é justamente isso que José não fez e garantiu a ele uma vida feliz, né? Um final feliz e esplendoroso, e além de ter salvado o seu próprio povo, o povo judeu. Então, acho que esse é o recado de hoje, fica a dica, a vantagem do perdão. Então, perdoe, sabendo de tudo isso, minha gente, vamos perdoar, vamos seguir o que está na palavra e seguir os exemplos bíblicos, né? Porque é o que de fato a gente tem. Então, até o próximo vídeo.